Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Arábia Saudita Supercopa semifinais, temos a equipe do Al Nassr contra a equipe do Al Ittihad. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pelo Paraguai, a divisão intermédia, 23ª rodada, temos a equipe do River Plate contra a equipe do 12 de junho. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Grécia, a Copa da Grécia, qualificação à final, temos a equipe do Giannina contra a equipe do Volos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pelo Egito, a Premier League, a terceira rodada, temos a equipe do Al Marris contra a equipe do Pirâmides. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Inglaterra, a quarta rodada, temos a equipe do Huddersfield contra a equipe do Doncaster. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Espanha, na Liga, primeira rodada, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Osasuna. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação à final, temos a equipe do Estrela Vermelha contra a equipe do Pafos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação à final, temos a equipe do Ferencváros contra a equipe do Karabaj. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve aposta. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação à final, temos a equipe do Rangers contra a equipe do Clube Bruges. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, as oitavas de final, temos a equipe do Vélez Sarsfield contra a equipe do Fortaleza. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as oitavas de final, temos a equipe do Huracan contra a equipe do Once Caldas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 22ª rodada, temos a equipe do Operário contra a equipe do Avaí. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, as oitavas de final, temos a equipe do Racing Clube contra a equipe do Peñarol. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, as oitavas de final, temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Nacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as oitavas de final, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do América de Cali. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, as oitavas de final, temos a equipe do Moscou Runa contra a equipe do Independente Del Valle. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da 7ª rodada, temos a equipe do Santa Fé contra a equipe do Envigado. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.